Brasil, I'm devastated! Olá, meu querido ouvinte e telespectador do TheCast. É um prazer estarmos juntos nessa quinta-feira. E olha, não é só a Lady Gaga que deu um calote no Brasil inteiro quando fez esse tweet. Cadê o Ender aqui hoje nessa apresentação? Hoje o episódio é todo diferente e eu vou apresentar para vocês. Aqui quem fala é Ana Gil Canfella e aqui no TheCast nessa nova temporada a gente tá com tanta novidade, então não tem como perder. @idecastbr. E, gente, hoje o convidado que está aqui conosco é um Little Monster. Ele tem todo o carisma, carrega o Brasil e a cultura de Uberlândia por onde ele vai. Aposto que você conhece também. E desde que eu conheço, essa paixão por comunicação, cultura e arte nos aproximou e com certeza a paixão por Lady Gaga também. Hoje, nosso convidado mais que especial é ele, nosso Little Monster favorito, o Ender Oi, Freitas! amores! Voltei agora com outra skin, né? Uma skin de Little Monster aqui com vocês. Pra gente conversar sobre Lady Gaga, show da Lady Gaga. Faz uma temporada inteira que a gente tá falando dessa mulher. Eu acho que se você for ver aí os últimos episódios, gente, só tem assim. Ai, porque eu vou no show da Lady Gaga. Por que você vai no show da Lady Gaga? É a tatuagem da Gaga. Mas é um prazer, gente, estar aqui no IDCast, mais um episódio, pra gente conversar sobre essa artista tão incrível, né, Ana Ju? Com certeza, e agora você é o nosso Eu convidado. sou o E, convidado, gente, ele vai gente. contar com o POV, perspectiva de quem esteve em Gaga Cabana. Nossa, que Solta a vinheta perspectiva. aí desse. Então vamos lá. Gente, todo mundo sabe aquele grande meme, até que eu comecei o episódio com ele, Brasil, I'm devastated. Nossa, dessa vez não teve devastação Não nenhuma. Ninguém ficou teve. devastado. Ela veio, Graças a Deus. gente. Ela veio. Finalmente, amigo. Mas É, antes da gente chegar em 2017, quando ela cancelou o show por problemas de saúde, né, em sim. 2017 no Rock in Rio, conta um pouquinho pra gente da sua história com a Gaga. Você já como você conheceu? Quando você ouviu a primeira música assim dela? Então, minha história com a Gaga surgiu muito depois de eu emergir muito no mundo pop, assim, sabe? Porque eu sempre fui um garoto, assim, que amava música pop. Mas eu comecei com um artista, assim, que é uma revival, que é uma rival, na verdade, da Lady Gaga, que é a Katy Perry. Né? O pessoal, gente, os Little Monsters, Kit Kats, brigam muito no Twitter. E eu amo as duas e tudo mais. Mas eu comecei minha imersão no mundo pop com a Kate, assim, né? Porque a Katy Perry foi uma das artistas que eu mais me identifiquei inicialmente. Mas aí depois eu fui descobrindo outras artistas também, até chegar na Lady Gaga. Eu lembro que na época a Lady Gaga tava no álbum Born This Way, que foi um 2011 ali, né, 2011. Então eu tava muito novinho ainda, né, sou de 2002, gente. Tava muito novinho. E aí eu tava no YouTube, depois que eu consegui internet, porque eu tenho um negócio de que o pessoal acha que a nossa geração não é uma geração sem internet, né? Que a gente não pegou nada, é uma geração que tem, tipo, eu peguei ali a internet em 2010, 2008, que eu tive computador em casa. Aí eu acessava o YouTube tranquilamente, e aí foi aí que eu descobri. E aí eu acho que a primeira música da Gaga que eu vi, eu acho que foi Bad Romance, que no caso era do álbum The Fame Monster. E aí eu fui pegando a transição ali do The Fame Monster pro Born This Way, né? Então, e aí eu ficava, tipo assim, meio assustado com a estética da Lady Gaga, sabe? Mesmo? Nossa, amiga, eu acho que o que ela era tipo assim, o Michael Jackson de calcinha pra mim, sabe? Porque eu tinha medo do Michael, o clipe de Thriller e tudo mais, Nossa, né? eu também. Nossa, é um É um trauma de hit. várias crianças. Todos E nós. talvez era o meu trauma hoje em dia não, porque eu adoro o Michael, mas a Lady Gaga era tipo algo, meu Deus, que bizarro, sabe? Que nunca vi algo parecido assim. Ela saiu da curva. Eu acho que é esse o Totalmente. total diferencial dela. Ela foi totalmente contra a cultura estética e a Uhum, relação entre arte e moda também, né? Eu acho que, por exemplo, alguns artistas não tinham muito esse cuidado esteticamente com clipes, assim, né? uhum. E a Lady Gaga não. A Lady Gaga sempre teve essa questão de carinho com o visual dela, né? E eu acho que ela entendeu muito isso no começo da carreira.
Porque ela já era uma pessoa meio bizarra, assim, E esteticamente. eu acho que ela gosta de usar aquela parte da arte de incomodar as pessoas. O vestido de carne que ela já usou em premiações. Gente, os clipes da Lady Gaga, ela não queria uma arte pra ser bonitinha. É, Ela entregava significado, ela queria incomodar as pessoas. sim. A música Paparazzi é um grande hit que É, fala sobre isso. fala sobre isso. E ela sempre teve essa relação com a fama, porque ela começou muito novinha. A Gaga, ela começou bem nova e ela, assim, o nome dela é Stephanie, então ela tinha ainda essa característica de se apresentar como Stephanie em bares. E aí depois que a Gaga foi surgindo, sabe? A Gaga surgiu depois, assim, de realmente ela se encontrar como artista, assim. Porque aí eu vi propósito na arte dela. Uhum. E coitada, viu? Ela passou perrengue no começo da carreira. Tem uma entrevista dela que é muito legal, que ela tá conversando com um jornalista e ela fala. E você acha que foi fácil pra mim viver na tristeza? Era dançar, correr, cantar, ir pra um show pro outro, balada, voar, entrar no avião. E ela descrevia tudo que ela fazia diariamente, assim, sabe? Uhum. Então a bichinha teve que ralar, né? Porque Nossa. imagina construir uma fama, você tem que ir pros lugares. Né? Você tem que ir cantar em baladinha furreca, né? Que tem um palcozinho qualquer. Imagina Então, ela que já queria quebrar, assim. e ela já tinha essa perspectiva, né? Só que eu acho que os produtores aí que veio do The Fame acreditaram muito nela, Uhum. assim, e deixou a arte dela surgir, né? E aí foi que surgiu a nossa Mother Monster Nossa, Lady Mother Gaga, né? Que Monster. aí eu apaixonei totalmente por ela, assim. Eu gosto muito de artistas pop, gente. Tipo, eu adoro, gosto de todas, assim. Mas a Lady Gaga, ela tem uma especificidade que é muito legal, porque ela traz muito da comunidade LGBT junto com Uhum. ela, né? E principalmente nas letras, assim. A Gaga, ela dança na dor, ela canta com a dor, ela fala sobre a questão gótica, né? Ela trabalha gótico e dor junto, né? E é tudo isso que traz essa perspectiva pra gente que é da comunidade Uhum. LGBT, porque quantas vezes a gente não teve que dançar na dor, né? Teve que dançar nessa perspectiva de sofrer e ter que continuar, E ser né? abraçado por alguém. Por alguém que ela nem tá aqui, sabe? Mas a arte dela te abraça. É uma perspectiva muito bonita, assim. A arte dela te abraça. E é muito legal ver hoje o Mayhem, que é o atual álbum dela, ser tão consagrado, né? Porque a Gaga, ela sofreu, assim, um hatezinho na época ali do art pop do Joanne, porque é um álbum. O art pop, hoje em dia, sofreu, assim, o pessoal perdoou, né? Viu que é bom, o álbum é perfeito, o álbum é muito legal, é além do seu tempo, assim, sabe? Ele é Uhum. muito experimental, muito, muito mesmo. E o Joanne que veio um álbum country, né? E aí, tipo, meu Deus do céu. E aí é muito legal você ver o Mayhem agora consagrando essa artista novamente, assim, né? Tipo, Gaga, depois de tantos anos, ainda está viva e fazendo a cultura industrial pop girar. Gente, meu sonho é que os shows no Rio tragam essas grandes personalidades, Sim, porque amiga. a gente viu que é a importância de ter a cultura para todo mundo, acessível. Claro que gera vários debates também, Sim. mas a gente vê a figura da Madonna e que muitas pessoas falaram é insuperável. Veio a Lady Gaga, É. gente, e E, pisou e é, foi lá, e fez e fez fez, o ali gente, 2 milhões, ponto um, né, de de pessoas pessoas. em Copacabana e eu estava lá. E ele estava E eu lá. estava lá, gente, entre esses 2 milhões. E foi assim. Nossa, eu só chorava, gente. Deu Não, vontade de mas chorar antes de ainda falar a sua sobre. experiência, É. quando você descobriu que a Gaga ia tocar em Copacabana gratuito, como foi sua Pois reação? é. Eu lembro que ano passado eu fiz a viagem pro Rio, né? E Aham. aí eu fiquei no Rio com a UFO, né? Com o pessoal do PET. Um beijo, pessoal do PET. Beijo. Amo vocês. E aí, o mais engraçado foi que nessa viagem do Pet, meus amigos também foram, né? O Eduardo, a Giovana, o Jean foram também junto nessa viagem assim de última hora. Em menos de 24 horas, todo mundo tava indo pro Rio de Janeiro. E eu lembro que eu tava tomando banho pra ir pra viagem, e aí eu recebi uma notificação do Twitter. Falando assim, Eduardo Paes já está em negociação para Lady Gaga em 2025 em Copacabana. Bom. E aí parecia que tudo tava se alinhando, sabe? Que eu ia conhecer o Rio pela primeira vez, ia ter a perspectiva de como é o Rio de Janeiro, Uhum. e ao mesmo tempo, uma das artistas que eu mais amo, né, que simboliza tanta coisa pra mim, poderia estar no Rio de Janeiro daqui a alguns meses, né? E aí foi uma loucura, porque eu tava já pensando na perspectiva de onde eu vou ficar, onde eu vou alugar esse Airbnb, né? Onde eu vou, como eu vou,
né? É um show de graça, gente, mas é um show que, assim, tem seus custos, né? É uma viagem Com que é certeza. sair de Minas Gerais, Uberlândia, pra ir pro Rio de Janeiro, né? Eu vi Não é grandes fácil. memes, tem muito meme falando, tipo, nossa, meu Deus, como pode um show de graça e eu ter gastado mais de 6 mil 6 mil reais, reais. sabe? E não era pra ser de graça? E pior que não é, você realmente gasta muito dinheiro pra ir pra um show de um artista que você ama, né? Ainda mais a gente que é do interior, É, do interior. A gente interiorzinho, não tem como a gente ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, que são onde acontecem os grandes eventos, sim. infelizmente ou felizmente. São Paulo ali, nossa, São Paulo e Rio é um É polo, o assim, polo. da arte, né? Eu acho que isso é até uma coisa que daria muito pra desconstruir ainda, porque a gente ainda tem muitos artistas, né, regionais e tudo mais, mas acaba que as pessoas não acessam esses shows por grande falta de dinheiro, perspectiva de ir, que é muito dificultoso, sabe? Você chegar lá. Ia ter muita coragem, gente. Nossa, Você ir pra um show que é de graça. O mais engraçado é, tipo assim, eu muita. vi um meme também que. Ai, ninguém imagina que esse show da Lady Gaga é um show da prefeitura, sabe? Aquele tipo show da prefeitura de interior, sabe? Aham. É tipo isso que foi o show da Lady Gaga. Só que com uma proporção um É, um pouquinho assim pouquinho maior. maior, um pouquinho maior. Mas foi, assim, fiquei muito feliz quando anunciou, E porque aí aí você já depois de um falou, eu tempo. vou. É, Eu vou não. fazer de tudo e vou. Aí, não, vocês lembram, né? Você lembra que eu já tava assim, gente, eu vou nesse show. Esse show eu vou nesse show que eu não posso perder. E Porque o da juro. Madonna, eu fui na Madá pra assistir, né? E aí eu fiquei muito triste mesmo, porque eu queria muito ter vivido aquilo. Mesmo que eu não sou uma pessoa da geração da Madonna, eu acho que se você tem a oportunidade de ir em um show de uma cantora da proporção da Madonna, digo proporção não só de arte, mas política, né? Porque a Madonna, eu acho que ela é um símbolo atualmente, um símbolo político de resistência, né? E é muito lindo você participar de uma comemoração dessa, né? Eu vi um relato de uma TikToker falando do show da Lady Gaga, que ela não tinha afeição pela Lady Gaga, ela não ouvia tanto, só que ela foi no show. Ela era do Rio de Janeiro, foi no show, e aí ela disse que se tornou muito fã da Lady Gaga naquele show, porque ela viu a perspectiva de uma grande artista pop entregando um show incrível, assim, sabe? Nossa, as É você mulheres. testemunhar, Exatamente, a sabe? gente tá entregando a cultura Sim. pop em mão É. de mulheres incríveis Gente, sim, e as, que as fazem mulheres, tudo. isso é muito louco, porque as mulheres, elas têm um histórico na indústria pop de se doar 2 vezes mais que um homem. Não só a indústria pop, né? No Em mundo todos os inteiro. exato. Mas a indústria pop, ela é mais nítido, assim, porque você vê, tipo, homens fazendo o básico, uma camiseta branca e Literalmente. uma calça, sabe? E tendo, assim, aplausos, Grammys, e mulheres que se dedicam tanto à sua arte, criam coisas, assim, extremamente Insanas. insanas, não tem esse mesmo valorização. E foi muito o caso da Madonna também na época, né? Muito. Ela quebrou muita Muitas barreira portas, pra chegar onde barreiras. tá. É. E aí eu fiquei muito triste na época de não poder ter ido no show da Madonna e vi pela Madá, foi super legal também, mas eu falei assim, não, mas não é Oh. possível, da Lady Gaga não dá pra não ir, sabe? E aí foi a vez que eu decidi ir com os meninos, com os meus amigos. Na verdade, a gente queria ficar no Airbnb, a gente acabou indo de excursão. Bate e volta, Bate e gente. volta, vocês Excursão bate acreditam, e volta. gente? A gente foi de bate e volta na excursão, com a excursão aqui de Uberlândia, e foi muito legal também, porque a gente conheceu muita gente, é bacana, a gente conheceu, vou citar o nome deles, que é o Mike e o Marcelo. Um Eles são, beijo um pra beijo eles. pra vocês, amores. Eles são de Uberaba e aí foi uma troca muito legal que a gente teve, porque é uma coisa de fã pra fã, né? E uma das coisas que foi bem legal, assim, porque quando a gente não tem a experiência e também a renda de pagar um avião, gente, porque é muito caro, tá? É muito caro mesmo, tava na base de 3 mil, 2 mil reais, uma passagem pra ir pro Rio de Janeiro de última hora, assim, como estava a Uhum. minha situação, né? E aí acabou que o Uberlândia deu essa experiência pra gente com o Sebo Antiguidades, né? Ele é muito legal quando tem esses projetos, porque ele te dá a oportunidade de, mesmo ser um bate-volta cansativo, você tava lá, sabe? Uhum. Isso é muito legal porque você cria tão as amizades, né, com essas pessoas, de fã pra fã, mas ele te dá a oportunidade dessas pessoas que às vezes não têm a condição financeira daquele momento, ou que não dá pra comprar uma passagem de 3 mil reais, e ir num show desse, né?
E se Isso é muito sentir legal. acolhido, porque eu acho Acolhido. que uma coisa não só da Lady Gaga, mas comunidade de fãs, é literalmente todo mundo ali. Eu lembro que eu e Sim. a Carol, tá aqui no, a gente foi juntas numa excursão do show do Louis, e foi a primeira experiência que eu tive com excursão também. E por mais caótica que a gente sabe que É tem caótico. uns perrengues, É, é muito legal essa experiência. Então eu imagino a Lady Gaga, um é. show gratuito com os seus amigos, porque você tava Sim. com seus amigos Tava com também. meus amigos. O mais legal do show é, tipo, acho que quem faz o show é o artista, mas as companhias que você tá, Uhum, né? Eu acho exatamente. que se você não tiver com uma companhia tão legal ali, sabe? O show fica assim, meio sem graça, porque você vai. Na verdade, a gente fica longe do artista, né? A gente tá no mesmo local que ele, ouvindo as músicas, vendo pelo telão, mas você tem que estar do lado de pessoas que te fazem se sentir especial ali naquele momento, né? E Que foi muito fazem isso tudo que eu aquilo senti. fazer sentido. É, fazer sentido, porque senão, sabe, o que que vai ser mais um show ali, né? E aí, depois dessa confirmação da Lady Gaga, que a gente decidiu ir, e aí parecia que não, minha ficha não tava caindo, assim. Eu lembro que uma semana antes eu tava, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou nesse show, sabe? E aí, um dia antes eu também comecei a me dar uma ansiedade, porque eu imaginei, tipo, da Madonna foi 1,5 milhão, não sei, alguma coisa assim, um milhão ponto Foi, por aí. cinco. E aí eu já fiquei, nossa. Imagina o público, aonde que eu vou estar no meio desse tanto de gente. E além disso, eu levei um celular também, Não, mostra o né? celular aí pro Gente, pessoal. o celular tá vivo, tá? Tá aí. Tá vivo. Uma das preocupações das meninas era tipo assim, Wender, você não vai voltar com esse celular. Eu lembro que na sexta-feira, quinta, na quinta-feira as meninas deram um abraço de despedida, porque eu não Gente, poderia. Talvez eu não ia voltar desse show, né, não, mas gente? ele ia voltar pro nosso TCC em É, grupo, senão a TCC em gente ia lá grupo. buscar lá no Rio de É, Janeiro. ia buscar no necrotério, só se fosse, né? Que horror! Ia ser um jeito. Mas coisas boas. Coisas boas Conta que aconteceu. todo mundo tá querendo saber. Quando você Sim. pisou no pezinho ali em Copacabana, como que foi? Nossa, gente, foi tipo uma realização de um sonho, assim, porque tá no Rio de Janeiro já é massa demais, já é muito legal. E aí eu conheci quando a gente chegou pro outro lado, assim, do Rio de Janeiro, que eu não tinha visto. Nossa, dá pra ver muita desigualdade no Rio de Janeiro, gente. Quando você chega no Rio, tipo, quando eu fui na outra vez, eu vi o lado legal, assim, sul, né, do Rio. Aham. E depois eu cheguei pra um lado ali que dava pra ver muito a desigualdade social, né? Mas voltando pro negócio, quando eu pisei na praia, eu vi que, tipo assim, Você o tava sonho ali. tava realizando naquele momento e eu tinha que aproveitar o máximo que eu poderia daquele momento, sabe? Foi bizarro ver, porque, tipo, muita gente, todo momento da viagem, gente, menos no último que eu vou contar depois, eu tive sorte. Eu e os meninos, a gente teve muita sorte, sabe? Eu sei que não foi uma experiência legal pra muita gente, assim, Uhum. porque é um show gratuito, né, gente, com muita gente. Teve muita gente que sofreu agressões e tudo mais, né? Tem muitos relatos no Twitter, Acho que essa é a maior né? preocupação das É, a pessoas, maior porque preocupação. mesmo em eventos que são pagos de bilheteria, Uhum. a gente sabe que tem pessoas ali que não estão para É, ver o show. não Imagina aí um tão. evento gratuito em É, Copacabana. sim. Então essa era a nossa preocupação do nosso É, abraço aquele dia, o nosso tá? o A abraço gente se era preocupou com você. insignificado, né? Mas eu vi que, tipo, olha, eu preciso de estar o máximo seguro com os meus amigos. Uhum. Então a gente chegou em Copacabana, tava lotado já, eram umas 5 horas da tarde, né? E tava lotado aquilo lá. E aí a gente falou, a gente precisa de um lugar muito legal pra gente ficar, porque você não vai ver a experiência, essa canseira que a gente teve, né, gente? Porque foi cansativo, eu não dormi direito no ônibus, que eu tava muito ansioso pra chegar. Imagina. Nossa, demora muito chegar no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. E aí a gente Quantas horas de Uberlândia pro Rio? acho que a gente saiu 7, chegamos lá 1 hora da tarde, gente. Trampo, hein, gente? Que isso? Lady Gaga. Lady Gaga, pelo Por amor de favor, Deus. note a gente. Note a gente e faça eu ir no Mayhem Tour em outros lugares. Mas a gente chegou lá, a gente já se deu a mão, assim. Eu, os meninos, o Lucas, Jean e o Eduardo, a gente já deu as mãos um pro outro e já começou a andar, tipo, em fila. Porque lá não dava pra andar, tipo assim, um de ladinho do outro, assim, desfilando, não. Como a gente é acostumado nos lugares, assim, com Uberlândia, né? E aí a gente já colocou as mãos, assim, um do lado do outro e já foi seguindo. E aí tinha muita gente sentada esperando o show. Tem um amigo meu, um conhecido, que ele postou um story, era 9 horas da noite, quando eu tava na viagem ainda, falando que tava, gente, vou sair aqui do Instagram e tudo mais, tô deixando meu celular em casa, porque eu estou indo dormir na praia pro show da Lady Gaga, 9 horas da noite do dia 2. O Meu show era dia 3, Deus. 9h45, ou seja, 24 horas na areia de Copacabana, enfrentando o frio, o Nossa, calor. e ele conseguiu um Ele lugar conseguiu, ele legal. conseguiu grade.
Eu consegui o grade no show, que eu vi nos stories. E aí foi muito legal ver a paixão desses fãs, né? Eu não tive nem a perspectiva, nem coragem, gente, de tentar pegar uma grade ali, porque senão eu acho que a gente ia apanhar, né? Porque eu ia ficar. Imagina levar um soco de Little Monster. Eu ia ficar triste, sabe? Porque os Little Monsters são ferrosos, tá? Pô, Eles vão pra eu cima. sei, Né? imagina. Vão pra cima. E aí, quando a gente chegou lá, a gente foi andando de filinha até encontrar o segundo telão. Nossa, Segundo gente. telão, gente. A gente tinha muita gente já e a gente conseguiu um lugar muito legal, que foi o segundo telão, que Oh, dava pra ver o nossa. palco. Gente, eu lembro a foto dos meninos que o Ender É. postou. Eu falei, ué, Meu Deus, dava pra ver o palco, gente. dava Que pra ver. conquista, amiga. Dava pra ver o Parabéns. palco. E aí a gente tava do lado de umas pessoas super legais, assim. Tinha um grupo de gayzinho do lado, super legal, Aquele gente áudio do boa. TikTok, né? É, nossa, Copacabana tá lotado de viado. E realmente tava, gente. Tava lotado. Tinha gay do Os Little lado, tinha gay do Monsters. outro. Tinha uns argentinos do meu De lado tudo. ali. Na frente tinha umas manas super Umas legal. Umas mana. manuchas super legal. E aí ficou tranquilo, assim. Mas a gente ficou, olha. Vou colocar o cabo no meu celular e não vou tirar do bolso. Só tirava pra tirar as fotos, Aí os você ficou vídeos e com. guardava. Fiquei com o meu cordãozinho lá. Eu amo. E aí foi muito legal, porque quando a gente chegou num time muito certeiro, porque aí começou uns DJs, que eu não vou me lembrar o nome. Mas foram 4 DJs, gente, eu não sei o nome, se você souber aí na Comenta aqui. descrição. E eles, amiga, parecia tipo assim, que eu tava em Ibiza, sabe? Aquelas músicas de 2010, 2015, sabe? Tocando Rihanna, tocando muita música legal, assim, que me lembrou, tipo, muito 2015. E é uma vibe que eu e os meus amigos, o Jean, o Eduardo e o Lucas, e a Giovana, a gente gosta muito, assim. E aí foi muito legal, porque deixou a experiência ainda mais confortável, assim, sabe? A gente Uhum. pulando na areia, cantando as músicas. David Guetta tava Meu tocando, Deus. sabe? Ele Isso- não, né, gente? A a música, mu- é óbvio. Ele Mas você não. falou de confortável. Que look que vocês Sim. estavam no, Pois é. no Gaga Cabana? Eu queria ir pra um look mais tranquilo. Eu sei que muita gente, parabéns pras pessoas que foram de looks super elaborados, porque eu vi gente ali com looks da Gaga, assim, da Ícones. Lady in Red, né, que é a nova persona dela do álbum, icônico, assim. Nossa, Eu sim. vi uma que tava vestida que tava lá no show, perto de mim, que tava vestida do primeiro álbum, que é aquele Chanelzinho que ela tem assim, da primeira capa do álbum. E aí eu fiquei, gente, em choque. Meu Deus do céu, Meu como é que pode? Deus. Porque eu tive a capacidade de calçar um tênis, né, um Vans, colocar uma bermudinha e uma blusinha que eu comprei lá da Bond Culture. Bond Culture patrocina a Ó, gente, o The patrocine Cash. nós, por Porque, favor. gente, qualidade muito boa da roupinha, tudo Ó, mais, muito linda. A estampa lindérrima, linda personalizada mesmo. pra estética do show, né? Sim. A gente foi confortável, assim, eu acho Ai, que tá ajudou certo, eu muito. Ajudou acho. muito e confortável, porque, nossa, teve uma hora que tava cansando muito, já fiquei em pé. Nossa, eu imagino. Eu já É. estaria cansando. Porque, gente, imagina, sair de um dia, chegar no outro, aí você chega em Copacabana. E vocês entraram rápido na praia? Pois é, amiga, teve gente que a gente andou muito tranquilo. Foi, assim, uns 5 Foi. minutinhos, 6 minutinhos, a gente já tava na praia. Assim, que era um caracolzinho que a gente Aham. passava e já chegava na praia, assim. Agora, teve gente, nossos amigos, o Mike e o Marcelo, eles contaram que ficaram, tipo, 1 hora Meu pra Deus. entrar no show, assim, na Vamos praia, percorrer sabe? esse caminho Não, um aqui. caminho, gente, tipo assim, pequenininho Que pra você entrar. loucura. Então, o pessoal tinha que estar com a mente muito aberta pra, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Aham. E vocês encontraram alguém, tipo, famoso que vocês também admiravam ou não? Pois é, eu não Porque acabei. tinha todo mundo lá. Amiga, no show tinha muita gente famosa no VIP, né? Aham. Eu não vi. Por exemplo, eu percebi que tinha mais gente famosa no show da Madonna no VIP do que no show da Lady Sim. Gaga, assim, sabe? Pelo que eu vi depois no Twitter. Mas, assim, andando, eu vi alguns influencers, pequenos influencers que eu gostava. Tem um. Eu esqueci o nome dele, eu sou muito péssimo pra nome de gente. Mas tinha um que ele falava, ele é artista, ele é de São Paulo, ele é do teatro, assim. E eu vi ele passando, assim, do lado do metrô onde eu tava. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que legal que eu tô no meio de tanta gente aqui, sabe? Aham. E ele é muito querido, não sei se é Eduardo o nome dele, mas é alguma coisa assim. Depois eu lembro o nome e comento também pra vocês saberem quem que é. Mas eu não vi muita gente famosa, não, assim, no meio do povão, Que sabe? imagina, É. começou. Aí tocou a musiquinha dos Dos DJs DJs, a e gente foi. pulando, pulando. Aí parou. Parou as músicas do DJ. Aí a gente, nossa senhora, que canseira. E aí a gente já sentou aqui um pouquinho. Aí passou uns 40 minutos, assim. Sobe o telão de novo, assim, com a arte Clube Vitar. E aí a gente falou, meu Deus, Pablo Vittar realmente veio tocar no show da Lady Gaga. E a Pablo, ela tem
esse Clube Vittar. Ela não cantou nem nada, ela Uhum. tocou, né? E eu queria falar, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas parecia, tipo assim, eu amo a Pablo. Eu amo muito a Pablo. Tipo, nossa, muito. Mas, Pablo de Deus, o set tava assim, impecável, mas as transições de música tava parecendo que você fez uma semana antes, esse set de música. Porque, Um dia amiga, até antes. aquele negocinho de 15 anos, Ah! sabe, de transição de música, ela colocou, Pablo. Vamos aí, né? Melhorar esse Clube Vittar. Te amo, mas, né? Tinha que dar uma melhoradinha. Mas a gente se divertiu muito. A Pablo tocou música da Gaga, tocou música dela, tocou música do Pará também. Teve uma hora que ela gritou: Quem é do Pará aqui? Aí o povo gritando. E foi muito animado também, Ai, porque que foi a primeira bom. vez que eu vi a Pablo, né? E que eu ouvi também ela tocar, não ouvi cantar. Mas foi uma experiência muito legal essa parte do show, mas eu Sim. já tava ficando mais cansadinho das pernas, né? Então foi Nossa, assim. imagina, você estava assim, É, entra, Gaga, entra, pelo amor Gaga, de por Deus. favor, por favor. E aí a gente deu uma descansada e Eu tomamos amo. caipirinha. As caipirinhas estavam fortéssimas naquele show, tava muito forte. A caipirinha o pessoal taca muito álcool mesmo. Na vez que eu fui também, na primeira vez, nossa senhora, saí do lugar onde eu tava assim, trilouco, porque eu Transtornar. transtornado, porque era um copinho que eu tinha tomado e já tava nu. E ainda em Aí eu fiquei com Copacabana. medo, né, amiga? Imagino. Porque aí imagina eu ficar bêbado Em em Copacabana no show Copacabana com gratuito 2 da Gaga. milhões de pessoas. Aí eu Não. falei, não é possível que eu comprei tudo isso pra usar sem cordinha, não sei o que, pra perder meu celular bêbado, sabe? Sim, por bobeira. Por E bobeira. quando ela entrou cantando Judas, Nossa senhora, e quando ela como que fez o foi, primeiro amiga? ato, assim. Primeiro eu tava. Fiquei assim, nossa, mas não chega logo, não Nossa, chega eu tava logo. acompanhando Você tava pela no. TV. Pois E é. eu assim, cadê o Wender? Cadê? Eu as meninas, Cadê? gente, cadê o Ah Wender? lá, ah lá. E nossa, eu tava no segundo telão ali, e aí dava pra ver o palco, assim, direitinho, dava pra ver o palco. Deu pra ver ela, assim, em Em pixels, em miniatura. miniatura, porque a Gaga já é baixa, né, gente? Acho que ela tem 1,60 e pouco, alguma coisa assim. Ela é baixinha, assim, então ela é muito pequenininha. E aí, na hora que tocou, eu tava ansioso pra começar o show, eu abri o celular, assim, no Twitter, e eu vi Lady Gaga está subindo ao palco. Aí eu gritei assim, gente, vai começar! E aí, quando eu falei isso, depois de um tempinho, assim, as luzes se apagaram, assim, o palco já ficou todo vermelho. E aí começou. Gaga subiu no palco e simplesmente começou a tocar Blood Mary, que é uma das músicas que me irritou muito Uhum. ali por causa de Wandinha, Sim, né? eu lembro. Né? E, gente, tô arrepiada, assim, porque eu lembro que a Gaga nesse show, especificamente, ela chamou orquestras pra tocar nas músicas e chamou coral. Então, Nossa. as músicas, elas não vinham sozinha com a voz da Gaga, ela vinha com coral junto, assim. Então, arrepiava mais ainda porque você via o coro junto com ela do palco e dos fãs também, sabe? Então, na hora que ela colocou e soltou a voz, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu comecei a chorar. Chorei em Abracadabra. Gente, você tem noção? Chorar com Abracadabra. Chorei com o Judas ali também. Porque pra mim, não era que eu tava emocionado ouvindo a música Judas, sabe? Eu tava emocionado por ver a artista que eu tanto amo cantando, assim, poucos metros, assim, de mim, Poucos. sabe? E com pessoas do lado, com gente na mesma vibração, assim, Energia de sabe? show não se Energia de show não se compara. compara, é. E é muito lindo você ver tudo aquilo. Eu só sabia chorar porque parecia que a minha realidade estava caindo naquela hora, assim, sabe? A Minha ficha ficha, estava caindo naquela aham. hora. Falei, meu Deus do céu, eu tô realmente vivendo um dia E não. histórico. E o que que foi aquilo? Não foi um Lindo, show, foi um amiga. espetáculo. É. Gente, eu vi muita gente no Twitter falando, parecia um teatro musical. Tinha Teatro musical. orquestra, tinha performance. Gente, eu ficava assim. É. Eu não conseguia parar de olhar. Imagina você lá É, assim. amiga, foi loucura. Eu já tinha assistido o show Aham. pelo. Eu assisti o show da Gaga, esse mesmo show dela no YouTube, no Coachella. Porque é uma turnê que ela tá fazendo agora com Mayhem e ela veio pra Uhum. Copacabana com a mesma estrutura. Ela mudou looks e tudo mais, e isso ficou muito legal. Porque o look, aquele verde que ela usou, era Uhum. vermelho no show do Coachella. E ela fez, assim, de uma forma muito linda e brilhante. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do show, uma homenagem e uma reparação de 10 anos que ela ficou longe do Brasil, né? E aí você via que ela estava abraçando o Brasil de formas significativas no show dela, não apenas falando, porque toda hora que ela falava eu chorava, Ela né? chorava o tempo O todo. tempo todo, eu acho que ela estava muito emocionada e eu também com Muito. um certo tipo de culpa ali, porque
Demorou muito pra Gaga vir no Brasil, né? Demorou. 10 anos, assim, depois do último show, do último show, do show que foi cancelado. Então, assim, a gente tava com clamor pela Lady Gaga, né? Era todo mundo assim, pelo amor de Deus, 10 anos sem ver essa mulher. E ela Vem pra evoluiu cá. muito como artista, né? Muito. Igual você falou do show, eu vi o Milton Nascimento, que é, nossa, uma das pessoas, assim, ele é muito culto, o Milton Nascimento. Ele julga o carnaval do Rio, né? Uhum. E aí ele comenta, assim, ele é um estudioso na área cultural também. E aí ele faz diversas análises de show. Ele tem doutorado, eu acho que naquele evento do Sul, que fala sobre o boi e tudo mais. Uhum. E aí ele comentou sobre o show da Gaga, de como foi uma forma de dançar a sua dor em um espetáculo gótico, com terror e com tudo de dark que a Lady Gaga surgiu no começo da carreira, ela trouxe pro Mayhem de uma forma muito mais clássica e chique. Porque, igual você disse, aquilo ali não era um show. Uhum. Era uma performance teatral. Não, era Era incrível. totalmente teatro aquilo ali, né? Qual foi a sua música favorita, assim, das Das performances que você performances. viu? Aham. A minha música favorita, eu acho que. Eu acho que fica entre ali o Bad Romance, que é o ato final, que foi Nossa. lindo, 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 lindo. Mas eu gosto muito da performance de Poker Face. Nossa, eu ia falar Poker do Face do xadrez. tablado, do xadrez, assim. Aquilo ali, nossa, é tão legal. E aí, ontem eu tava vendo de novo do Twitter, aí eu não sei, porque eu nunca joguei xadrez, né? Mas eu não sei se as peças que eles estavam movimentando em formato dos dançarinos é jogada de xadrez mesmo. Não sei Aham. se é, mas talvez seja, porque ela não ia fazer uma coisa tão boba assim, né? Eu acho que talvez ela tenha Pensada pensado nisso. até nas jogadas de xadrez pra fazer a dança daquela hora, Não, né? é genial. Genial. E a Gaga, ela tá numa fase muito legal, porque ela tá dançando muito, assim. Ela dança muito, Muito. muito mesmo. E você não via ela parada, assim, sabe? Não. Uma das coisas que a Giovanna falou pra mim, minha amiga, ela falou que nunca tinha visto essa perspectiva da Lady Gaga, que ela conseguiria sustentar tão bem um show ao vivo, cantando ao vivo. Desse porte, Desse porque porte. olha só, gente, É, não é pra qualquer um. E uma não coisa é. que falaram muito no Twitter era no final do show, acabou o ato, tudo certinho, acabou com Bad Romance, Sim, não tinha outra energia, mas que ela não quis sair do palco. não quis. Tantas outras É, artistas de portes menores do que a sim. Lady Gaga, e gente, ela ficou ali, ela ficou olhando direto É. para um público, ela ficou. Ela Olhando os queria não fogos de sair dali. artifício, Foi o que eu senti. Ela eu não queria também. sair dali. Foi lindo. Demorou muito pra ela sair do palco. Eu acho que ela quis aproveitar mais o momento ali perto dos fãs, porque tinha muito fã no VIP, gente. Se você for ver a grade do VIP, tava cheio de fã, né? E isso é muito lindo. Ver fãs realizando seus sonhos, né? Ver pessoas realizando o desejo, porque uma das coisas que eu já vi muito relato é que os fãs da Lady Gaga têm um carinho muito grande por ela ajudar muito a questão de quebrar tabus com questões mentais, né? Uhum. A Lady Gaga, ela sofreu muita coisa, depressão. Então, ela compartilhou sempre isso de forma muito clara, falando mesmo em entrevistas, de formas muito belas e artísticas em músicas. Então, Sim. os fãs, eles têm, tipo assim, eu acho que é uma vontade de agradecer, né? E aquela troca que ela teve sentada ali foi uma forma de estou aqui com vocês ainda, né? Porque a gente acho que a gente não sabe como que é uma carreira de um artista, né? A vida de um artista. Mas eu imagino que seja muito barra, sabe? Muito, muito cansativo, Muito. muita pressão, muito sozinho também, eu acho, sabe? Eu acho que é uma Sim. das coisas que mais pegou, assim, na Gaga, eu acho que no meio ali da carreira dela foi essa sensação de estar sozinha, né? Então, e hoje ela tá super bem, tá noiva, né? Tem música Aham. linda, que tá Lindo. noiva e tudo mais. E uma das coisas de curiosidades, que esse álbum ele só existe por causa do Do noivo noivo dela. dela. Que Porque ele legal. falou assim, Gaga, eu vou imitando ele, né? Gaga, bora, faz um álbum pop, sabe? Ele incentivou a Gaga a fazer esse álbum. Que E é legal. uma coisa que ela mesma falou que ela não achava que ela tinha capacidade mais de fazer um álbum E pop. fez, que lindo, E fez, que gente. lindo. Tinha capacidade sim, porque fez cromática, né, gente? Um álbum pop daquele ótimo, perfeito. Salvou minha Gente, pandemia, cromática. eu amo. Nossa. E teve capacidade, fez um álbum ainda melhor, assim, né? É lindo. E É você tá lindo. vendo tanto que Vanishing to You tá crescendo nas plataformas, assim. Não. Tá algo assim no TikTok, tá irritando. Amigo, é o que você falou, o movimento de muitas pessoas que conheciam a Gaga, de
época auge do pop, dos anos Sim. 2010 e tudo mais, e estão vendo a artista que ela se É. tornou. Porque eu acho que esse show dela, ela emerge nas áreas, todas as eras que ela já teve, de uma forma muito madura e chique, Madura, como é. você falou. Não é Não é um show jogada ali fuleira, assim. né? Não é um show fuleirinha de qualquer, assim. Ela realmente faz algo bonito, né? Muito lindo, Bonito. E os espetacular. looks, assim, os dançarinos também, Não, gente. gente, o que que é aquilo, amigo? É Muito tudo lindo. perfeito, tudo perfeito. Perfeito. O que que o Ender da pandemia, ouvindo Ah. Cromática, olharia pro Ender de hoje por toda essa experiência que você vivenciou? O que que ele sentiria? Nossa, eu acho que lá em 2020, eu acho que eu não teria nem a noção de que eu iria estar vivendo depois de 5 anos algo desse, sabe? Porque o Cromática, gente, ele foi um álbum ali da pandemia que salvou muita gente. A pandemia foi um momento muito difícil, assim, pra todo Muito. mundo. Assim, pra mim foi bem barra. Eu tive alguns surtos, assim, de ansiedade, algumas crises envolvendo, assim, até mesmo ficar bem depressivo na pandemia. E aí, quando a Lady Gaga lançou o álbum Cromática, e outros artistas também salvaram a pandemia, né? Mas a da Lady Gaga, ela mostrou que a gente poderia dançar naquela dor que a gente tava, sabe? Uhum. Rain on Me, com a parceria com a Ariana Grande, fala muito disso, né? De você dançar na chuva, mesmo que esteja chovendo, que o mundo esteja acabando, você tem que seguir, sabe? Você é uma pessoa brilhante e parece que a Gaga nas suas composições, você fica perto dela. Não é como se as Sim. músicas dela fossem encomendadas, sabe? Ela realmente escreve aquilo. E eu acho que na pandemia a gente sentiu esse abraço da arte, porque Sim, sem a total. arte a gente não teria sobrevivido, falo por mim, pelo seu depoimento. Uhum. E acho que ver você falando da Lady Gaga com tanta paixão e, gente, admirando o Ender como comunicador cultural, eu acho Mamãe, também mother. que a gente se sente abraçado com um Sim. episódio desse, gente, que eu acho que a gente já tá aqui há uns 30 minutos É, falando. falando desse E, show. e por mim, amiga, eu me senti É. abraçada como se eu estivesse no show com você. Ai, Fico que muito amor, feliz por gente. você. Pois é, eu fico muito feliz de compartilhar com todo mundo, com o nosso projeto, assim, sabe? Porque é lindo ver nós, como comunicadores da área de jornalismo cultural, conseguindo ir nesses lugares, nesses espaços, né? E é muito legal ver essas realizações de sonhos, sabe? E foi lindo, gente. Mesmo que teve perrengues pra sair do show, é lógico que ia ter, Imagino. com 2 milhões de pessoas. Peguei metrô pela primeira vez ali, foi algo assim, muito. Eu tava parecendo aquele Chico Bento vai ao shopping. Eu tava bem assim, gente, no Rio de Janeiro. Porque eu pegava o metrô assim, ó. E aí eu tirava foto no metrô, assim. Eu pegava na barra do metrô, eu tirava foto também. E é Eu lógico que eu nem postei amo. essas fotos, vou postar no fechado do meu Do perfil fechado do fechado. fechado. É, mas foi Jesus, lindo. amigo, foi Foi lindo. lindo. Se você aí tem alguma dúvida, comenta aqui pro Ender, ele vai responder tudo. Vai ser sua missão. Vou responder. Dúvidas de Dúvidas sobre o show Copacabana. de Lady Gaga. E, gente, nas nossas redes sociais ele vai fazer uns videozinhos contando detalhes Sim. específicos. Então já segue @idacastbr. E Ana Ju, o que você acha de uma pergunta? Quem que você Ai, gostaria que viesse, que viesse ano gente. que vem? É o que eu mais quero é que esse movimento Rio shows gratuitos continue. Sim. Porque eu acho que é importante para a cultura de todo mundo ter acesso e pessoas conhecendo novos artistas. Só que, amigo, quem seria a próxima pessoa para superar Lady É, Gaga? pra Porque eu achei que não continuar era esse. possível É, superar eu Madonna. também acho que. Eu E, falei assim, gente, ou iria, pra superar a Madonna, ou iria vir Gaga, Beyoncé. Acho que pra mim é isso, sabe? Não... Beyoncé é você. Eu pensei a mesma coisa, porque, Sabe? amigo, É, mas a Gaga, ela entregou, ela além de ter segurado o show como cantora, dançarina, ela engajando com o público, sim. Você se perfeito. prende no show dela, né? Eu não Você se consegui prende sair pra naquele fazer show dela. xixi, eu É, fiquei assim, assistindo. não, foi uma loucura, assim. E eu acho que também eu acredito muito nisso, que a Aham. próxima pessoa que vem em 2026 tem que manter o nível ali. Estavam pensando no U2, né? Mas não sei, gente, se o U2 Será? teria capacidade? Teria? Nossos. Ó, vamos lá. A Chute da Laís fez o equipe. chute. Ah, A Adele. Adele. Falaram que a Adele e Beyoncé estão Nossa, ali, gente, a ó. Adele eu iria muito. A Adele eu iria muito. Rihanna. Bandas de rock antigas, elas têm potencial, só que eles são São fiéis, né? São. É, verdade. Eu acho que a energia ia ficar tão legal, né? Também tipo acho. assim, A vamos comunidade ver. do rock é uma comunidade. Nossa, dá pra gente fazer um episódio sobre o Comentem aqui, movimento do gente. rock. Porque é verdade o que a Carol disse, o pessoal ele é muito unido, assim, né? É um pessoal muito fã. E eu acho que agora, teoricamente, eles vão ter que quebrar alguma coisa, porque É, veio com Madonna, uma diva pop que tem essa grande simbologia. simbologia. Veio Gaga, que É. também é uma grande diva pop. Será que vem aí um rock pra Será? quebrar tudo?
Gente, quem quer ver Grace Abrams? A Carol Grace comenta. Cabana. Eu vi um pessoal, gente, falando da Britney Spears. Eu vi um pessoal da Britney Spears falando. Eu amo a Britney Spears. O Funko Pop da Britney Spears eu comprei no sebo, É verdade. né? Mas a Britney, gente, tipo assim, a Britney ela tá num momento muito off, assim. Eu acho que não tem nem possibilidades. A Britney nem voltou nem pra era de música ainda, né? Harry Styles volta a fazer show, não tem nada a ver com o Agora Rio de bora Janeiro, de não, Harry Styles. mas, gente, eu não sei quem sustentaria. Deixem aqui Eu nos vou- eu vou- comentários vou- quem você acha. Eu vou junto com as meninas. Em Adele, U2 ou Beyoncé. Beyoncé. Eu fecho também, me convenceram. Coldplay falaram, eles amam o Brasil. Gente. As pulseirinhas pra 2 milhões de pessoas. Nossa, pior que o Coldplay. Bruno Mars eu vi Coldplay é falando, divo. tá? Coldplay tem muita Eles amam liga, o Brasil né, social também, pro né? Brasil. Mas eles vieram recentemente, né, gente? Tem que chamar Ficaram um povo até assim. zoando que eles não queriam ir embora. Nossa, não vaza assim um pouquinho, já deu pra ver. Nem álbum novo tem esse povo ainda, Ai, gente. sabe? Vai vir a Adele. Vem A Adele, Adele. a Adele tá Hello. devendo, ela nunca veio, vai pro Brasil. Nunca Nunca. veio. Eu achei que ela tivesse vindo uma Amiga, vez. nunca. Adele mulher. Nunca veio pro Brasil. Vai ser igual, então, a Lady Gaga, esse grande... Essa grande aclamação popular. Mas, amigo, foi ótimo. Foi ótimo, minha diva. Foi ótimo, gente. Foi Muito ótimo. obrigado. Prazer te receber aqui no Ai, D como thank you nosso so much. convidado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui. Um beijo, até a próxima Beijo, quinta, gente. gente.